Olá, meus queridos. Então, eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Eu sei, faz algum tempo, mas estamos aqui então com o nosso queridinho Balboy Tactis. Vamos ter o John então olhando para trás, chamando o nome do Jung, o Jung andando e dizendo: Sim, sou eu. O John fica nervoso, perguntando: O que você está fazendo aqui e o treinamento? Mas o Jung só dá um sorrisinho, se aproxima, mexendo no boné do John, tira o boné do John, se aproxima novamente. Gente, que tensão. Então o Jung sussurra: Bem, quando eu ouvi que meu namorado ia passar a noite fora, tive que vir ver como ele estava. E o John dá um pulo dizendo: Não faça isso, mas o Jung está se divertindo horrores. Então o John começa a falar que eles deviam sair daí e o amigo fala: Oh, olá! Então é verdade que o John não estava falando com a sua namorada. Eu imaginei que ele estava sendo tímido e mentindo sobre isso. E o Jung só dá uma olhadinha e o amigo fala: Eu imagino que era só um amigo. Vamos ter um momento desconfortável entre o Jung e o John. E o John pensando, ao menos com o Hyoseoki, talvez eu possa ser honesto. Então o John começa a falar, sim, um amigo, mas para ser completamente sincero. Mas o Jung se intromete e fala, isso mesmo, ele me chamou porque somos bem próximos. Obrigado por emprestar o seu telefone para o meu querido Dion. E os amigos estão ali meio nervosos, falando, Dion, você já está indo embora? O amigo dele acabou de vir? Então o Jung vai levando o John embora enquanto ele dá tchau pro pessoalzinho lá. Vamos ter um momento desconfortável enquanto eles estão caminhando por aí na rua. O John tá olhando para as costas do Jung e pensando: o seu cheiro, eu poderia simplesmente abraçá-lo neste momento. O John continua pensando, parece que estamos indo para um lugar afastado. Então ele fala, mas falando sério, Jung, por que você está aqui? Aconteceu alguma emergência ou você veio por minha causa? Sério, John, depois de tudo que aconteceu, por que tu acha que ele está aqui? E o Jung fala, eu falei pra você, eu queria conversar pessoalmente. E o John fala, eu não imaginei que você estava querendo dizer neste mesmo instante. O Jung, já nervoso, fala: Bem, você acha que eu ia ficar sentado esperando e fazendo nada enquanto ficava ouvindo você falando que queria terminar? E o John, confuso, pergunta: Terminar? Quando eu falei sobre terminar? E o Jung só bota a mão na cabeça dele, empurrando para baixo, dizendo: Abaixe sua cabeça ou a gente vai ter problema se alguém tirar alguma foto. E daí o John dá uma olhadinha para a placa do lugar que eles estão indo e entende por quê que seria um problema ter fotos. O John questiona o que eles estão fazendo ali e o Jung fala: Bem, a gente não podia falar sobre isso no meio da rua. O John, nervoso, diz: Ok. Um momento de silêncio enquanto eles estão indo para dentro do quarto. O John, ainda preocupado com os treinos do Jung, questiona: Você pegou permissão do seu treinador antes de sair? E o Jung, sem falar nada, só larga a mala dele no chão com um barulho. O John, ainda nervoso: Você não contou para ele, contou? Ah, não, é melhor irmos direto para o aeroporto agora. Que tal continuarmos essa conversa no carro? Precisamos sair agora, se não quiser perder o treino amanhã de manhã. Mas então o Jung bota o braço e só chama o nome do Dion. Vamos ter uma cena muito tensa e que eu particularmente gosto muito. Os dois vão estar ali se olhando. Então o Jung, ele só termina de puxar a porta e trancar ela. E do nada o Jung só ataca o Dion. E então nós vamos ter o tão esperado momento, um beijo caliente entre os dois. E mais um pouquinho de beijos e beijos. E é isso aí. Muitos e muitos beijos. Então eu deixei a imagem do Jung, né? Neste momento, muito oportuno, muito fanservice, porque sim. Olhem este homem. Mais um pouquinho de fanservice, porque sim. Então vamos ter os dois ali no momento e o John tá chamando o nome do Jung. O Jung, enchendo o John de beijinhos, diz:
Sim, John, você fica pensando em terminar toda vez que a gente briga, mas ainda assim quer dormir comigo? Então o Jung abaixa a cabeça ali no pescoço do John e fala: Eu realmente odeio você. E então vai ficar na imaginação de vocês o que está acontecendo neste exato momento. Oi, meus queridos, desculpa a intromissão, mas lembrando vocês, comentem aqui embaixo, deem um joinha no vídeo. Ajuda bastante a criadora de vocês. E bora pra história. E ali no meio do rally rola, né, dos Vucu Vucu enlouquecido, o John também acaba falando que odeia o Jung. Mas o Jung só dá um beijinho no ombro do John e fala, seu mentiroso. E o Jung fala, todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia. Eu faço coisinhas comigo mesmo, imaginando você neste exato momento. Mas o John, ele só fica pensando na porcaria do treino. Então o John fala: Se eu estou distraindo você de treinar, então eu prefiro. E o Jung, ele tá desesperado. Ele puxa o John e diz: Você prefere o quê? Então o Jung, ele tá olhando com uma cara chateada pro John. E o John, ele vem com aquele papinho de novo. Eu vou tentar aprender mais sobre namorar, já que eu não tenho muita experiência. Vai ser tipo um treinamento, talvez com outra pessoa. E o Jung só chama o nome do John. E o Jung fala: Se você continuar falando sobre isso, então me deixe avisar uma coisa. Cada palavra que está saindo da sua boca neste momento está colocando em risco a minha carreira no basquete. Eu sofro de uma coisa chamada ciúmes e eu tenho um caso muito severo disso. Isso me faz querer destruir todas as pessoas à sua volta. Eu desejo esconder você do resto do mundo. Eu desejo que eu seja a única pessoa que pode ver você. Ah, e é meio psicopatinha? É. Eu acho fofo, acho romântico? Acho. Vou defender? Vou também. Dito isso, façam terapia. Você não quer ficar no caminho do meu treinamento? Então comece a ser mais egoísta sobre mim. Tenha ciúmes, seja grudento, seja obsessivo, seja mimado. Me pergunte coisas como: se eu prefiro você mais do que o basquete. Mas então você está falando sobre encontrar outra pessoa? Corte esta porcaria. Eu nunca deixaria ninguém. E o John tenta tocar o Jung e dá um abraço apertado. Dá pra ouvir o coração deles. Eu não sei de quem eu vou chutar que é dos dois. O Jung, ele fica surpreso por um momento e depois ele se acalma um pouco, abraçando o John e dizendo: Você não pode dizer coisas como essa, John. E o John tá pensando: eu tinha ciência que o Jung estava super incomodado com o Ryoseoki, mas eu não tinha ideia de que ele queria que eu fosse mais ciumento e grudento. O John questiona: por que você está ficando com ciúmes, Jung? Eu já te amo mais do que você pode imaginar. Você está na minha mente constantemente, do momento em que eu abro meus olhos até o momento em que eu vou dormir. Eu já te falei, você é tudo o que eu preciso. Então, fazendo um beicinho, o Jung fala: E então você fica falando que se arrepende da nossa relação. Como poderia eu não ficar ansioso enquanto parece que você está só esperando o dia para terminar? O John se agarra mais no Jung e fala: Eu não estava esperando que a gente terminasse. Eu estava apenas com medo. Eu estava com medo que você sumisse da minha vida. Que não importasse o quanto eu procurasse e tentasse, eu não conseguiria achar você. Eu estava com medo de que você ficasse entediado e me deixasse, e que você nunca mais olhasse para mim. Isso iria me destruir completamente. Eu estava com medo.
O simples pensamento fazia eu ficar tão ansioso que a minha cabeça começava a doer. Eu quero que você esteja ao meu lado, não importa o que. Eu fico super ciumento. E eu ainda lembro que você falou sobre as suas ex-namoradas. Aquelas que supostamente não significam nada para você. Apenas o pensamento de que você estava com outra pessoa faz eu ficar super ciumento e eu não consigo nem comer. Eu estava apenas segurando tudo isso. Porque você disse que não gostava de pessoas grudentas e ciumentas. E eu sei o que aconteceu com todas as ex-namoradas que eram desta forma. Então eu continuei ficando ansioso e nervoso, sabendo que isso não era normal. Mas eu estou te contando tudo isso porque eu quero que você saiba a verdade. Eu espero que você não ache tudo isso desagradável. Eu não consigo viver sem você, Jung. E o coração do Jung está fazendo muitos e muitos badum e a gente sabe que fez badum, acabou. O Jung, ele dá um beijo na mão do Jeon e ele está claramente envergonhadinho. Então ele dá um abraço bem apertado no Jeon e fala: eu ficar entediado de você, isso não existe possibilidade de acontecer. Apenas você conseguiria fazer eu perder um treino e o basquete e vir correndo para te encontrar. Toda relação vem com as suas próprias ansiedades, não tem como escapar disso. O amor sempre vem acompanhado de ansiedade. Você não consegue dizer isso pelo fato de que eu estou aqui corrigindo o Jung. Amores jovens vêm acompanhados de ansiedade. Porque se você for uma pessoa madura e com terapia, o amor ele tem que ser calmo, ele tem que ser seguro. O Jung fala: está tudo bem você ficar nervoso. Isso é normal. Está completamente bem. Eu não sabia que o meu passado estava te afetando desta forma. Me desculpe, Dion. Eu tirei conclusões precipitadas e descontei tudo em você. Me desculpe por não confiar em você e não ouvir você. Eu imaginava que eu era o único ficando ansioso e ciumento e me sentindo louco por você. Então o John faz aquela carinha de bichinho dele, que ele é tão fofo e ele tá chorandinho. Ele se agarra no Jung e fica dizendo graças a Deus, se sentindo aliviado. Vocês não estão entendendo o berro que eu dei quando finalmente eles conversaram, finalmente. Gente, que alívio! Me desculpe, deve ter sido realmente muito difícil lidar com tudo isso sozinho. Se tiver qualquer outra coisa na sua mente, agora é o momento de dizer. E o John fala: eu senti muito a sua falta, Jung. E o Jung responde: eu sei. Honestamente, isso era o que eu mais queria ouvir. Então os dois se olham, dão um beijo apaixonado dessa vez e os dois estão sorrindo, provavelmente aliviados de finalmente botar para fora todos aqueles sentimentos que estavam presos. E o Jung fala: eu senti a sua falta, Dion. E nós vamos ter uma nota dizendo que a história principal será concluída nos próximos capítulos. E é isso, povo. Finalmente tivemos o nosso desenrolar de Ballboy e eles finalmente se entenderam. Tá chegando no fim. Nos próximos capítulos, provavelmente eu vou terminar a história principal e os próximos vídeos vão ser as side stories. Agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.